Boa tarde, retornando. A, a primeira parte da live não ficou salva, infelizmente. Né? Deixa eu colocar aqui, rumos do movimento negro. Estragou, né? O Instagram travou. E quando ele voltou, ele não permitiu mais salvar a live, infelizmente. Deixa eu chamar aqui o mais velho. Travou a internet dele, travou a minha. E aí não consegui. Não consegui salvar, infelizmente. Vou pedir para o mestre recapitular para tentar salvar essa segunda, né? Foi uma ideia aqui de Bruno. E eu acho que foi uma boa ideia, né? Deixa eu convidar o mestre. Boa tarde, mestre. Boa tarde. Bença novamente. O Opa, Instagram sim. travou a internet do senhor, depois travou a minha, e depois travou o celular e eu não consegui salvar a primeira parte. Mas se Então, preocupe não. eu queria sugerir, né, foi uma sugestão de Bruno, da gente ir fazendo as perguntas que estão faltando, né, os comentários que forem aparecendo, e no final o senhor fazer uma recapitulação do início, porque eu Tá, acho que foi um conteúdo fenomenal e que a gente precisa ter isso registrado. tá bem. Tá bom? Então, Ok. a gente tá, né, falando sobre nós, né, mais uma vez, Sim. A e res- falando sobre os rumos do movimento negro, né? O mestre fez uma exposição fantástica e a gente tava falando agora, né, infelizmente a live caiu, a gente não conseguiu salvar, mas dessa importância, né, da gente ter acesso e ter organização entre nós, né? Organização para a curto prazo, a gente vai entrar na universidade, a gente vai ter os nossos especialistas. Lívio entrou aí, então, se a gente tiver algum problema jurídico, a gente vai contar com ele. Se a gente tiver algum problema pessoal, vai contar com outra pessoa. Se precisar de comunicação, vai contar com outra pessoa. Entre nós, né, nos organizarmos. E uma ideia que o senhor falou, e que o senhor pudesse falar um pouco mais, né, é a construção de planos, né? Porque não é só para ficar no fala, fala, ou não faz e não anda, né? Mas na construção de um plano, que é o plano para o movimento negro como um todo, né? A gente tem que sair daquela posição de caçador para criador. Então a gente tem que colocar o talento, tá? Tem que ser exatamente é, criativo, tá? E essa renovação é um processo de reinvenção. Então, temos que estar nos reinventando todos os dias, exatamente para acompanhar a evolução tecnológica, a evolução das mídias, porque, na verdade, enquanto a gente fica no manuscrito, a gente perdeu exatamente uma série de ações, porque a velocidade é muito grande. Tá? Então, é necessário que, quando se trata de jovens, de adolescentes, a gente tem que estar ali presente. Tá? Tem Sim, que estar preparando as estradas para que eles possam estar exatamente trilhando sem grandes dificuldades. Então, o movimento negro tem que estar preparado para o fator humano dentro do movimento negro. E esse fator humano é exatamente a juventude. O fator humano da juventude no movimento negro. Então, é um setor especial, é a coroa, é a joia da coroa. Então, ao jovens, aos adolescentes, às crianças, tem que ter exatamente uma
atenção redobrada, uma atenção especial. Mas não é só para dar, não, é exigir também, tá? Informar para formar. Dentro do processo, quando a gente fala do contingente que temos na universidade, é importante. Você está na universidade, você está nas escolas, com o fundamental, com o médio, enfim, a nossa juventude, tá? E o nosso fator humano está exatamente aí. Porque é na escola que vai exatamente preparar e que ali que está fermentando a massa, ó, no fermento. Então vamos oferecer exatamente oportunidade para que o adolescente possa estar realmente ali, identificando, se reconhecendo, sendo reconhecido e buscando exatamente a seu espaço, o seu lugar no espaço social. E saber exatamente que atrás dele tem um grupo enorme, está entendendo? De pessoas e de organizações para o defender, está entendendo? Quer dizer, e valorizar, porque quando o indivíduo está com problema, o grupo também está com problema. Então, o grupo tem que buscar, está entendendo? Atenuar os conflitos daquele indivíduo e fazer com que ele possa ressurgir, tá? Com os valores mais potencializados dentro do grupo. Ele tem que ser respeitado, tem que ser valorizado e tem que ser protegido pelo grupo. Não tem que simplesmente expulsar o elemento do grupo. Quer dizer, o camarada, não, porque ele fez isso, fez aquilo. Não. Se ele fez isso, ele errou, cara. Vamos discutir a questão, vamos apostar nele. Vamos recuperar o indivíduo para que ele possa estar aqui. O grupo é para isso. Portanto, dentro desse conjunto, o movimento negro não tem especificamente, tá, uma manifestação, um instrumento capaz de dar exatamente essa ação, tá? Esse conjunto de valores ao adolescente. Mas a gente luta para que isso aconteça. E o movimento negro, dentro desse nosso modelo, é exatamente isso. É organizar dentro de um processo hierarquizado. Então, a gente tem que ter pessoas ligadas ao setor jurídico, tá? Então, não precisa que o camarada frequente a nossa entidade ou frequente e seja presencialmente, não. Basta que você tenha, tá entendendo, a referência da pessoa e está sempre discutindo essa ou aquela questão com ele, e quando aparecer, quando acontecer, aí você vai lá e diz, olha, a gente está precisando de resolver uma questão que surgiu agora na comunidade. Então, eu digo isso, logo quando nós iniciamos aqui a parte da Casa de Cultura Afro-Sergipana, a gente se valia muito dos companheiros advogados, tá? E pessoal, os meninos iam presos, aí chegava aqui, lá no Santo Dumont, e a gente ia atrás de um advogado para buscar o garoto nas delegacias. Quer dizer, eu andava em delegacia. Mas a gente tem outros fazeres. Tá? Quer dizer, faltou material humano para dar continuidade. Tá? Mas aqui, é necessário que haja. Eu lembrei, né? Mais uma vez falando sobre Mariô. Vou ter que comprar os outros livros. Tá aqui uma página falando sobre a SOS Cultura Negra, né? E aqui
a Casa de Cultura era um ponto de referência, né, para ação cultural, Correto. Afonso de Panos, caso precisasse, né, excelência negra em cultura na educação, diversidade, e se tivesse qualquer problema, né, de injúria racial Uhum. ou de racismo, tinha um local para você ir lá e contar, né? Tá aqui É dentro do livro. verdade, Eu é achei isso verdade. incrível, né? Essa questão da intolerância Aqui, também. E é uma coisa que a gente aqui precisa teve um resgatar. tempo, uhum. Aqui teve um tempo que a gente mandava ordem para o setor de identidade do Estado, tá? Porque como agente comunitário, a gente tinha, através de uma portaria que tinha aí, a gente tinha essa autoridade. Então, tinha muito adolescente que não tinha dinheiro para tirar identidade e a gente mandava. Então, fazia Sim, a apresentação e eles iam, as pessoas chegavam aqui, seu Severo, que coisa. Então, falar com as meninas, e estava lá, o pessoal já tinha aqui aquelas cartelazinha, a gente só fazia anotar. E advogado a gente buscava, era o Hélio Mangueira, quando ele não podia, ele passava para o outro, ele vai falar com fulano, ou ele mesmo ligava, e o pessoal ia nos encontrar. Tá? Hoje se sim, torna muito difícil porque há uma questão mais de, de distanciamento, eu acredito. Tá? Mas a gente tem que fazer exatamente o nosso eleitorado. A gente tem que saber exatamente quem é quem para prestigiar os interesses da comunidade. Porque você não vai atrás de advogado para você. Você vai atrás de advogado para resolver a questão, os interesses da comunidade. Tá? sim, sim, Então, muito bem. e qual E seria o aí, outro? quando o senhor fala, né, da juventude, quando Jailson perguntou na live anterior, né, a gente e o senhor fala também dessa estrutura hierarquizada, me remonta à nossa cultura, né? Porque se a gente for no candomblé, a gente vai ver hierarquia ali. E isso não é um Claro, problema, né? Isso claro, é manutenção, a gente tem uma história que se a história continua até hoje é por causa disso, né? Não é um claro. problema. Mas é importante também ver que um mais velho, uma pessoa jovem e uma pessoa idosa, né? Dentro do candomblé, elas têm função e uma pode ser mais velha do que a outra, mesmo a idade não sendo a mais velha, né? Claro, Então, claro, eu acho bonita essa questão da circularidade. O senhor fala, precisamos da juventude. E para claro, completar a circularidade, a juventude precisa dos mais velhos, né? É claro. esse círculo cultural que a gente tem. É. Veja Tanto é que a bem, gente está aqui ouvindo o senhor, né? quando veio aqui Mariô é exatamente Sim. isso, é que os idosos trabalham com as crianças e têm aquelas crianças os seus elementos de continuidade histórica. Então, os idosos passam, dão toda a orientação, dão toda a assistência às crianças, porque as crianças que vão lhe representar adiante. É por isso que o Sim, terreiro de Baia Emiliana, ele está sempre renovando. E é exatamente isso. Se você busca a expressão, vai ver. Então, de repente, o pessoal sai daqui, vai na Bahia para comprar isso, para fazer aquilo, não sei o quê. Então, de repente, vai o pessoal e faz exatamente as necessidades. Olha, leva isso a uma troca, a um intercâmbio. E isso é importante. Quando a gente fala das organizações e de modelos, porque tudo tem que ser hierarquizado. Toda organização tem as suas normas, tem seus sim, objetivos. Observe bem, há um processo, uma dinâmica nos terreiros de candomblé que o pessoal deixa passar, porque, na verdade, é o seguinte, esse mesmo pessoal que deixa passar quando está no terreiro de candomblé, quando ele vai para uma igreja evangélica, ele se torna fiel depositário. O que estou falando? Não estou levando o dízimo da igreja para o candomblé, não. Mas é a maneira, é a solidariedade. Você come, você se utiliza do espaço
e então você suja o local, alguém tem que varrer, e para varrer tem que ter algum instrumento para varrer. Então vamos estar ali. Se o local é coletivo, então vamos colaborar com a manutenção do espaço. Então, os Espírito Santo devem colaborar todos os meses, tá entendendo? Com a manutenção do terreiro, independente de qualquer coisa. Aí um diz, não, eu já dei, já levei a vela lá, não, eu fui fazer o cé, já levei. E muitos daqueles só vão no terreiro quando tem festa, tá entendendo? Sim, Quando sim. tem uma necessidade, e quando chega no terreiro, vai logo perguntar se tem rango, tá? Então é aquele negócio. A gente precisa verificar isso dentro de um ordenamento. Então, cada um ali no terreiro tem a sua organização. Tem um pai de santo, tem a mãe de santo, tem a equebe, Sim, tem a mãe pequena, tem isso. Então, cada um tem uma função, cada um tem uma autoridade, cada um tem um sim. valor. E todos juntos é a força do candomblé, é a força daquele terreiro. Tá? Exatamente, Portanto, é exatamente. a mesma coisa que a gente está buscando na organização do movimento negro. É exatamente isso. A pessoa tem que também colaborar. Então, quando fala a parte da finança, não vamos ficar atrás de prefeito nem de governo. Tá? A gente tem que promover ações para a manutenção do Exatamente. movimento negro, a manutenção, se você sai daqui e vai dar uma palestra para um movimento, para um núcleo no interior, então é necessário que a organização, que o movimento negro, que os colegas, se ali, está aqui a passagem para ir, está entendendo? Está aqui para o alimento, percebe? Então é assim que a gente tem que ser organizado. Então tem que ter Sim. uma pequena sede, uma representação somente para abrigar, porque o movimento negro é na rua, o movimento negro é em movimento. Está entendendo? Não é ali, naquela sede, todo É mundo lá, não. isso. Não. Então está lá, aquela sede ali só para guardar os documentos, para a gente se reunir, para fazer a coisa, mas a gente está entendendo? Então alguém Circulando. já foi no hospital visitar os doentes, cadê aquela senhora que está ali, tem umas idosas, quantos idosos tem aí na comunidade que não tem ninguém para cuidar? Então vamos lá, então aquele pessoal está faltando comida, vamos no setor social da prefeitura informar que é para levar atendimento e assistência social àquela família. Então a gente tem que provocar, porque de repente o governo vai dizer, não, eu estou aqui, ninguém me falou nada, ninguém me disse Uhum. nada. Portanto, o movimento negro tem que provocar, não só É o isso. prefeito e as assistentes sociais, mas, sobretudo, o processo jurisdicional. Tem que ir na OAB, tem que ir na justiça, tem coisa, provocar. Tem que ir na delegacia fazer pior. Essa coisa é a provocação. Então, Sim. nesse processo, a gente tem que ver. Eu gostei muito desse tema, está entendendo? De falar a respeito das nossas necessidades em relação a promover mudanças estruturais, Sim. que o movimento negro precisa apresentar um novo modelo, novos valores e fazer um processo, reiterar exatamente todo esse processo com um painel de debate, preparar uma agenda e ter sempre em pauta as questões que nós estamos a necessitar a discutir. Então, Sim, vamos senhor. discutir os nossos problemas, as nossas questões, para buscar soluções. Então, é isso que a gente quer. Agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer através daquelas etapas que a gente decidir.
Então a gente vai Ah, criar exatamente um protocolo. Olha, e nesse caso aí você procede é. assim. Tá? Então, tem lá o espaço para que você possa ir, tá entendendo? Outra coisa. Quer dizer, nesse sentido, a gente tem que correr atrás. Então, não é só Mestre, uma pessoa, não. Todas as pessoas. E todos nós temos sim, Facebook, então vamos é, fazer provocações nas nossas páginas, vamos visitar as pessoas. É, evidentemente que agora não, né? Agora a gente tem que ficar em casa. Mas a gente sim, pode sim. utilizar a mídia para fazer provocações. Porque, na verdade, esse negócio de dizer, bom, movimento negro, então tem que estar tudo junto. Não. Você está aqui, tem um movimento negro ali, você está no seu trabalho, você está desenvolvendo lá, está entendendo o seu movimento negro no seu trabalho. Você está na escola, a escola também é um núcleo. Você está no terreiro, o terreiro é um núcleo. Você está lá no seu bairro, também é ali. É exatamente a empatia. Você vai criar, é através do seu comportamento, da sua narrativa, que você vai exatamente fazer as suas ações antirracistas. Você está Sim, dizendo, senhor. olha, isso aqui poderia ser assim. Porque, na verdade, não é só a gente pegar e criticar, não porque o prefeito não presta, não porque isso aqui não presta. A gente tem, quando a gente diz que não presta, a gente tem que dizer exatamente como é que vai prestar. Está Sim, entendendo? sim. Porque senão Olha, fica o vento, né? Se a claro, gente só fica olha, criticando, qual é a é solução? isso. Vamos fazer, né? A solução do coisa. Não, os ônibus só tem que 30% de ônibus. Então, aí o pessoal vai dizer, Beto, mas não pode, porque como é que eu vou pagar o cobrador e como que eu vou pagar o motorista? Então, tem que ver exatamente, tá, a responsabilidade social do dono da empresa. Olha, nós estamos numa pandemia, você não vai contribuir para o aumento das doenças. Portanto, você tem que Sim, dar também a sua parte. A prefeitura ou o Estado vai contribuir com, digamos, tanto por cento daquilo que você sim. poderia faturar para equilibrar, tá entendendo? Mas que você não vai ter os 100% total, porque senão você está fazendo negócio, ganhando dinheiro com a desgraça dos outros. Quer Com dizer, a vida das aí é pessoas, uma é isso questão. mesmo. Pois é. É, mestre, E eu vou essa. pedir pra turma, perdão. Uhum. Vou pedir pra turma, quem tiver dúvidas que ficou da primeira parte da live, vá colocando aí, né? Que o senhor finalize aí o raciocínio do senhor. Mas vou pedir também pro senhor, como a primeira live não ficou salva, para Sim. fazer uma retrospectiva do passo a passo que o senhor falou logo no começo, porque eu acho que foi muito valioso. Tem pessoas que entraram nessa que não ouviram, né, na anterior, e vai ficar salvo, né? Então, se o senhor puder fazer essa retrospectiva enquanto o pessoal coloca questões aí, eu vou pedir para o senhor, por favor. Ok. Ok. Olha, o que a gente começou a falar aqui foi exatamente a necessidade da mudança. Mudança de estrutura, mudança exatamente do perfil e, sobretudo, do status, e apresentar um outro modelo, a mudança do modelo do movimento negro. E o que nós estamos sugerindo, como? É exatamente observar os processos de núcleos. Os núcleos que temos para que cada município tenha seus núcleos de movimento negro. E que aqui na capital a gente possa estar coordenando ou estar exatamente dentro daquele processo de adaptação ali, trocando ideia. Então, Trocando ideia. esse intercâmbio, levando material, mandando sugestões, ampliando exatamente todo o repertório para o aperfeiçoamento. Então, o que é que temos que fazer? Temos que fazer exatamente um processo reiterado de atenção voltada exatamente para quê? Para verificar o que foi
que deu certo e o que foi que não deu certo. Isso aí a gente vai ter que fazer através de uma análise. Então, depois que a gente analisar esses fatores, que a gente discutir dentro de um processo inter, é, interdisciplinar, então a gente busca exatamente fazer o quê? Apresentar um diagnóstico. Olha, nós pecamos por causa disso. Você vai ao psicólogo, você vai ao médico, você vai ao sociólogo, você vai a tudo que for. Mas eles não vão dizer nada para você enquanto não fizer exatamente o diagnóstico. E esse diagnóstico é o quê? É mandar fazer exame, é fazer pergunta, é analisar as respostas que você dá, e ver exatamente o resultado, está entendendo? E aferir exatamente o quê? Aferir todo aquele processo em que você contribuiu, em que você vivenciou. E aí vai ver esse processo, vai estar os valores, tá? O processo organizacional, você tem que ter valores para manter uma organização e dizer como vai equilibrar o conceito, como as lideranças vão estar se comunicando, tá? Porque a questão de chefia e liderança é fundamental, porque chefia é chefia, liderança é liderança. Como é que o movimento negro vai se manter? Tá? O que terá que fazer para equilibrar o orçamento e equilibrar as despesas e como vai exatamente angariar esses recursos, se através de sócios, se através de doações, se através de... Tem que discutir essa questão. Como é que vai ver? Se através de rifa, se através de venda de livros, se através de palestras, enfim. Cada um vai dar a sua contribuição. Então, de repente, alguém vai dizer, bom, cada um dá 10% do seu salário, quem trabalha dá 10%, dá 5%, dá 1%. O importante é que as pessoas, mesmo independente de dar 1 ou 10% do salário, que ele contribua, porque ele pode até não dar nada, mas ele arranjou, ele conversou com 2, 3 pessoas, e aquelas pessoas estão contribuindo. Ele é um agente propagador. E é isso que a gente está precisando. A gente está precisando de estrutura para fortalecimento do nosso ativo humano, fortalecimento e preparação do nosso pessoal. Porque, de repente, você vai dizer, o Movimento Negro Sergipe, ele tem pessoal? Ele não tem. Então, como é que está organizado o Movimento Negro Sergipe? Como é que está organizado a Casa de Cultura? Como é que está organizado a capoeira? Como é que está a coisa? Então, é isso. Aí a gente vai ver que nós estamos fazendo uma coisa sem nenhuma direção. Tá? Temos, sim, uma ruma de chefe. Tá? Chefe. Ficou mudo pra mim. Agora não tem nenhuma. Aliás, cacique. Os índios se mandaram, porque só tem cacique. De sorte que a gente precisa de fazer esse diagnóstico para promover, e através do diagnóstico, que o pessoal vai dizer, olha, você vai ter que fazer isso. Porque quando você vai ao médico, que o médico faz lá, você faz sua consulta, o médico... Voltou? Quando você vai ao médico, então só Você está me ouvindo? Estou. Ô, Pentia, sou eu que não estou ouvindo o senhor. Não sei como é que eu resolvo aqui. O senhor fica aí rapidinho. Eu vou remover e vou tentar colocar de novo. Para ver se a gente permanece na mesma live. Né? Mas
se a questão do som melhora. Porque eu não tô ouvindo nadinha, nadinha. Aí eu removi o senhor, mas vou chamar novamente pra ver se ele volta. Porque eu não sei, às vezes a gente fica sem ouvir um ao outro, né? O senhor tava me ouvindo, mas eu não tava ouvindo o senhor. E aí, na mesma live, vou tentar trazer o senhor novamente para que a gente não perca, né, esse fluxo. Não sei se vou conseguir. Tô aguardando aqui o senhor entrar novamente. Oh! Oh! Mas, gente. Ih, acho que não deu. Não sei. Não tem ninguém aqui. Caiu todo mundo. Vou encerrar.